Sejam muito bem-vindos à continuação da nossa aula, terceira aula, continuando um pouquinho sobre a questão de deidade e falando um pouquinho ainda lá do centro do universo, ok? Então vamos lá. A ilha eterna do paraíso. O paraíso é o centro eterno do universo dos universos. É o local de morada do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, seus coligados e coordenadores divinos. Esta ilha central é o corpo organizado mais gigantesco da realidade cósmica em todo o universo mestre. O paraíso é uma esfera material, bem como uma morada espiritual, ou seja, bem real. Constituição dos 7 superuniversos. Então nós temos a ilha do paraíso no centro do universo, ok? Que é estática. Ela é rodeada por 7 superuniversos. Cada superuniverso tem dentro de si 70 setores maiores, 7.000 setores menores, 700.000 universos locais, 70 milhões de constelações, 70 bilhões de sistemas locais e 7 trilhões de planetas habitáveis. Então vejam só, não é só o planeta Terra, nossa Urântia, que é habitável, tem só um pouquinho a mais aí. Esse é um exemplo, tá? Um exemplo real. O Versa é a sede central, espiritual e administrativa de aproximadamente 1 trilhão de mundos habitados. A glória, grandeza e perfeição da capital de Orvoton ultrapassam qualquer uma dentre as maravilhas das criações do tempo e do espaço. Então existem universo fora, lugares muito bonitos aguardando a nossa visita, o nosso retorno. Nossa identidade. O vosso mundo é chamado de Urântia e seu número é 606, no grupo planetário que se chama Satânia. Vejam bem, 606 e Satânia. Guardem bem esses nomes que falaremos mais à frente. Esse sistema tem a presente de 619 mundos habitados e mais de 200 outros planetas que estão evoluindo favoravelmente no sentido de tornar-se mundos habitáveis em algum futuro, ou seja, mais de 200 projetos em andamento. O número do vosso mundo Urântia no grande universo é 5.342.482.337.666 no catálogo de mundos habitados, ou seja, esse é o número do RG do nosso planeta, ok? E já faço aí uma ressalva, esse final 666, este número foi o número visto por uma grande figura que habitou por aqui, o Nostradamus. Então, gente, quando falamos do número 666, não é a marca da besta, não tem nada a ver com o diabo, com Satanás. Foi apenas um pequeno vislumbre do número de registro do nosso planeta, ok? Então, parou por aí as questões de satanismo relacionado a esse número, tá? É apenas o final do número de registro do nosso amado planeta, tá? As coisas, elas são muito simples, como vocês vão ver no decorrer das explicações das aulas, ok? O vosso planeta é membro de um enorme cosmo. Vós pertenceis a uma família quase infinita de mundos, mas a vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada
com tanto e tal amor, como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência, ok? Esses documentos até aqui, eles foram apresentados por mais uma entidade nova que nós conhecemos agora, que é o Censor Universal de Uversa. Então nós já conhecemos, além de anjos e arcanjos, o ajustador do pensamento, né? E agora temos também o Censor Universal de Uversa. Dando continuidade, nós temos aqui, questão de exemplos que ocorrem, visitas cósmicas, ok? Urântia nunca experienciou uma idade espiritual, um milênio de esclarecimento cósmico. Contudo, os filhos instrutores ainda agora visitam o vosso mundo com o propósito de formular planos visando as temporadas que projetam passar na vossa esfera. Eles aparecerão em Urântia após os seus habitantes haverem conquistado uma relativa libertação das correntes da animalidade e do materialismo. Ou seja, estamos sendo visitados, vocês sabem disso, né? De formas das mais variadas, de encontros espirituais, de encontro com seres que são denominados ETs, que são vistos por naves, que são vistos por esferas, que são canalizados nos centros espíritas. Isso é só o começo. Conforme nós vamos evoluindo, né, nós vamos ampliando esses canais de comunicação, ok? Exemplos de anjos. Os anjos são os espíritos ministradores que colaboram com os seres evolucionários de todo o espaço. Os anjos de todas as ordens possuem personalidade própria e são altamente individualizados, ou seja, cada um tem a sua individualidade e a sua personalidade própria, ok? Gabriel, vamos falar agora de Gabriel. Ele atua na administração de um universo local e ele tem o poder executivo. Ele não é um criador, mas um administrador e representante pessoal do Filho Criador, Jesus. Tem sob o seu comando um corpo capacitado de assistentes administrativos. Também ele é o comandante das hostes celestes. Então vejam, Gabriel não é um arcanjo guerreiro, ele é um administrador. As 4 bestas do Apocalipse, vamos falar um pouquinho sobre elas. E João escreveu: e do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes. João, nada mais, nada menos, ele visualizou as teledifusões, que são circuitos energéticos, partindo do universo para os sistemas locais. Ele também visualizou as 4 criaturas vivas energéticas que controlam esse fenômeno. Então vejam, nós temos uma tecnologia muito absurda, muito avançada, incompreendida, ok? E achamos que tudo é milagre, tudo é fim de mundo, né? E o João visualizou essas teledifusões, né? Essa tecnologia. E coitado, sobrou aí para as 4 criaturas que estavam lá trabalhando serem chamadas de bestas, com trovões, relâmpagos e vozes. Coitada delas, né? Que pecado sobrou para elas. A incompreensão do ser humano. Essas 4 criaturas são a bússola viva do universo e são assistidas por centenas de espíritos assistentes. Mas a descrição dessas 4 criaturas, chamadas de bestas, tem sido tristemente mal interpretadas, pois tem uma beleza sem paralelo e possuem forma pura, né? Ou seja, são seres que estão dando suporte às comunicações aos demais seres, né?
que existem, que estão transitando, indo e vindo, universo afora, tá? O príncipe de Salém, vamos falar um pouquinho sobre essa figura, né? O Melquisedeque, que viveu em Urântia durante a época de Abraão, ficou conhecido como o príncipe de Salém, porque residiu nessa região, a região de Salém. Ele fez-se voluntário para encarnar a semelhança da carne mortal, e assim o fez com a aprovação dos administradores provisórios do planeta. Mais para frente nós vamos explicar por que ocorreu isso, por que esse filho Melquisedeque, tá, se fez voluntário, ok? Pois eles temiam que a luz da vida se extinguisse durante aquele período de escuridão espiritual crescente. Ele incentivou a verdade naqueles dias, transmitindo as inseguranças a Abraão e aos que estavam ligados a ele. Ou seja, nós tivemos um período após Adão e Eva e antes de Jesus. Então ficou aí um abismo, um vácuo. Uma época muito triste, muito desesperançosa, e esse filho Melquisedeque se fez voluntário, tá? Para, vamos dizer assim, segurar as pontas aqui enquanto Jesus se preparava para a sua vinda. Os portadores da vida. A vida não aparece espontaneamente nos universos. Os portadores da vida devem iniciá-las nos planetas até então estéreis. Uma vez providos os modelos físicos, de acordo com as fórmulas aprovadas, então os portadores da vida catalisam esse material e daí em diante o modelo inerte torna-se matéria viva, ou seja, há um tremendo planejamento. A natureza angélica. Os anjos não têm corpos materiais, mas são seres definidos, são de natureza e origem espiritual. Eles compreendem intelectualmente o estilo de vida mortal e compartilham com o homem todas as emoções e sentimentos não sensuais. Apreciam os vossos esforços na música, na arte e no humorismo verdadeiro. Então, assim nós terminamos a nossa terceira aula falando um pouquinho sobre a constituição dos seres que vivem no universo, né? Vejam como vamos ampliando a nossa mente, aprendendo como as coisas funcionam, e vamos vendo que não é só misticismo, é muita coisa técnica, muita questão burocrática, muita questão de tecnologia que nós vamos entendendo ao longo do tempo. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Conceito sobre anjos. A ideia convencional de que possuímos sobre os anjos surgiu do seguinte modo: durante os momentos imediatamente anteriores à morte física, um fenômeno refletivo ocorre na mente humana. Essa consciência que se apaga parece visualizar algo da semelhança de um anjo. Ao observar um serafim de transporte a fim de receber um passageiro para o trânsito interplanetário, pode ter sido avistado o que aparentemente é um duplo conjunto de asas que se estendem da cabeça aos pés do anjo. Na realidade, essas asas são os isoladores de energia, os escudos de fricção. Então vejam, é a ciência que foi interpretada da maneira como foi enxergada há milênios atrás, né?